Já sentiu a dor de ser deixado por alguém sem nenhuma razão, sem razão aparente? Quando isto acontece, os efeitos podem ser de facto devastadores. A este processo nós chamamos de ghosting, que é um desaparecimento silencioso que deixa perguntas sem resposta e emoções muito abaladas. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar então para este fenómeno do ghosting, porque é que acontece, qual o impacto no ghoster e no ghostee, portanto na pessoa que faz ghosting e na pessoa que é deixada, que é rejeitada, e vamos ver também algumas estratégias para lidar com este fenómeno. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? O fenómeno do ghosting diz respeito ao término de uma relação em que uma pessoa deixa de estar em contacto com a outra pessoa, com quem tem a relação, ou seja, desaparece da vida dela sem qualquer informação, sem qualquer intenção, sem qualquer dado que assim o indique. Acontece maioritariamente nas relações amorosas e é neste contexto que iremos falar aqui neste episódio de Pensar com o Coração. Então, o ghosting é uma forma de evitamento em que as pessoas que desaparecem, não é? Desaparecem porque não querem evitar um confronto, porque não querem o desconforto de ter que comunicar ao outro que não pretende continuar a relação com essa pessoa e também porque não sabe muito bem como lidar com as emoções, com o desconforto que a outra pessoa pode de facto sentir. Estima-se que cerca de 20 a 25% dos adultos já tenham sido vítimas de ghosting e a tendência é que este valor aumente de ano para ano, com a crescente utilização das redes sociais e das apps de encontros que acabam por ser, pelas suas características, facilitadores deste fenómeno. Não os causadores, mas facilitadores deste fenómeno, queria frisar aqui. Os motivos do ghosting são vários. Temos, por exemplo, aqui o perder do interesse pela pessoa, o surgir de uma ou outra pessoa mais interessante naquele momento, o excesso de mensagens, portanto aqui uma sobrecarga na comunicação, portanto a pessoa recebe muitas comunicações, muitas mensagens e muitos contactos, não é, que não consegue gerir, e também associada a esta questão da gestão, a falta de tempo. Também existe uma relação entre o estilo de vinculação e o realizar ghosting. Portanto, pessoas com um estilo mais evitante tendem a fazer mais ghosting como um mecanismo de defesa. Portanto, esta questão da intimidade, quando a relação começa a aproximar-se do passo seguinte, isso pode tornar-se assustador e é o momento em que a pessoa desaparece. Ao contrário das pessoas com um estilo ansioso, que tendem a ser, de acordo com as evidências, as pessoas que são mais vítimas, que sofrem mais com o desaparecimento do outro, com o ghosting. Em suma, o ghosting é uma estratégia que pressupõe aqui evitamento da outra pessoa, que pode ser físico ou virtual, muitas vezes acontece no virtual, e que tendencialmente é adotada por pessoas com traços mais evitantes, sendo que tendencialmente as pessoas que são mais vítimas de ghosting são pessoas com estilo mais ansioso. Claro que quando dizemos tendencialmente não significa que não haja pessoas com outros estilos de vinculação que façam um ghosting ou que sejam vítimas de ghosting. Portanto, estamos a falar aqui de uma tendência. Num estudo de múltiplos inquéritos aqui de Powell e Friedman e outros colaboradores, tiveram a olhar então para o papel do estilo de vinculação e as crenças nas relações e este fenómeno do ghosting.
E as conclusões a que eles chegaram indica que alguns indivíduos, algumas pessoas que já fizeram ghosting tiveram altos scores num estilo de vinculação mais evitante, enquanto que aqueles que foram vítimas de ghosting demonstraram então um estilo de vinculação mais ansioso, tal como falamos há pouco. Então, de acordo com os autores, isto sugere aqui um ciclo infeliz, em que as pessoas ansiosas podem estar a atrair pessoas que tendencialmente são evitantes, o que acaba por validar para os ansiosos que de facto são facilmente rejeitáveis, não é? E os evitantes, não é, acabam por validar para eles próprios que de facto as pessoas invadem muito o seu espaço e portanto isso é perigoso, e então repetem este mecanismo de distância emocional porque acabam por sentir alívio quando isso acontece, mas lembremos-nos, como já disse em episódios anteriores, o estilo evitante no fundo busca sempre conexão, mas tem medo dessa conexão e do impacto de uma possível perda. Então, quais são os impactos psicológicos do fenómeno do ghosting? Portanto, ser vítima de ghosting tem realmente um impacto grande. É ficar ali um espaço em branco, em que a pessoa desaparece e eu não percebo o que é que aconteceu para que aquela pessoa ter desaparecido, ter decidido ir embora de um momento para o outro. A pessoa abandonada sofre uma rejeição abrupta, sem explicação, e que gera muita confusão e angústia. Podemos falar disto aqui como uma perda ambígua, um luto sem resolução. Não houve uma conversa de término, não houve um fecho, não houve um motivo claro, deixando aqui a pessoa presa, não é? Trapped, aqui fechada, neste processo emocional, à procura de respostas para preencher aqui os espaços em branco. O que traz realmente dificuldade porque a pessoa não consegue avançar, não é? Precisamente porque não consegue compreender o que é que lhe aconteceu. E portanto acaba por ter de facto um impacto nocivo nestes processos de luto. E sim, quando existe esta rejeição, este abandono sem explicação, também a pessoa passa por um processo de luto. Um estudo recente de 2022, intitulado por Emotional Experiences of Ghosting, de Friedman e os seus colaboradores, analisou aqui várias narrativas de adultos que foram vítimas de ghosting, portanto foram abandonados por este fenómeno, no âmbito deste fenómeno, e pessoas que fizeram ghosting. Conseguiram perceber que ambos os grupos apresentam emoções difíceis relativamente a este processo. A diferença está nas emoções difíceis que sentem. Enquanto que as pessoas que foram abandonadas apresentam significativamente tristeza e mágoa, as pessoas que fazem ghosting apresentam mais sentimentos de culpa. Quem foi vítima de ghosting também reportou aqui um sentido de ameaça às suas necessidades fundamentais nas relações. Portanto, aqui a perda de controle, a perda de confiança e um abalar na sua autoestima. Também uma quebra na sensação de pertença também foi registada neste estudo e também uma quebra na percepção de poder ter aqui um lugar significativo na vida de alguém. Portanto, abala significativamente, quer na questão do controlo, quer na questão da percepção do eu, quer no sentimento de pertença. Portanto, é um fenómeno que tem de facto impacto e espero que sensibilize as pessoas que tendem a ser mais evitantes a se desafiarem e a darem algum feedback, a comunicarem que vão embora, porque acaba por ser muito facilitador. Para além disso, o ghosting pode ser especialmente desregulador para quem já tem dificuldades emocionais. Portanto, para pessoas que já têm um histórico de trauma relacional ou dificuldade na regulação emocional,
podem reagir de forma mais intensa à experiência de ghosting, ou seja, apresentando sintomas de stress pós-traumático, podendo ter flashbacks da rejeição, hipervigilância, sinais de abandono. Ainda faltam aqui alguns estudos maiores, não é, sobre a relação do ghosting com o trauma, mas já temos aqui alguns indicadores do impacto real que este fenómeno tem quando já existe uma bagagem de trauma de base. Portanto, percebe-se aqui que quando nós somos ignorados socialmente, não é, relacionalmente, isto traz uma dor psicológica real, efetiva e que causa dano, e esse dano perdura no tempo, não é? Alguns estudos demonstram que, de facto, quando as pessoas estão a relatar estas experiências, não relatam ainda com a distância que já seria de esperar, o que significa que, sendo um processo de luto difícil de resolver, de fechar, faz com que a pessoa guarde esta mágoa por muito mais tempo e, portanto, afete, não é, a forma como se vai relacionar com outras pessoas. Falando aqui deste afetar, não é, no próprio, este processo também pode reativar traumas emocionais, ou seja, sentimentos de abandono, de rejeição, que até já vêm da infância, podem também vir a ser exacerbados e dificultar a integração destas experiências na vida de quem foi abandonado. Portanto, fazendo com que os seus mecanismos de defesa se ativem mais, não é? E, portanto, e que o nível de sofrimento no dia-a-dia seja de facto maior, trazendo aqui uma maior ansiedade, raiva, pensamentos intrusivos que não consegue gerir, portanto tem realmente um impacto. Mas o ghosting também não afeta apenas a vítima, também é importante trazer aqui este lado. Num outro estudo, Short-Sighted Ghosts, de Foray, Coban e Mathis, indicaram que, falando aqui nas relações de amizade, os jovens que fizeram ghost a amigos mais próximos acabaram por ter tendências depressivas. Também se percebe que, noutros estudos, que há um impacto emocional maior quando o ghosting acontece no âmbito de uma relação de amizade do que quando acontece no âmbito de uma relação amorosa. Mas também se verifica que mesmo nas relações amorosas há sentimentos de culpa que são ativados junto de quem abandona. Portanto, desengane-se que abandonar alguém, não é, deixar alguém sem resposta, desaparecer, desengane-se que não traz qualquer impacto emocional para o próprio. Portanto, faz sentir aqui alguns sentimentos de culpa. E então, pensando aqui neste fenómeno, já vimos aqui o que está aqui na base, já vimos aqui o impacto emocional deste fenómeno, quer para quem é vítima de ghosting, quer para quem faz ghosting. Então, o que é que nós podemos fazer para lidar com este fenómeno? Portanto, lidar com o ghosting, em primeiro lugar, gostaria de validar que não é fácil. Portanto, nós precisamos mesmo de preencher aqueles espaços em branco para podermos seguir em frente. E por isso é que é tão desafiador, não é? Quando alguém desaparece de um momento para o outro. Mas existem formas saudáveis de enfrentarmos então esta dor, de sermos ignorados. E portanto, é fundamental nós validarmos os nossos próprios sentimentos para recuperarmos o nosso sentido de autoestima depois desta rejeição silenciosa. Uma das consequências mais difíceis para o ghosting que Friedman e os seus colaboradores evidenciaram e encontraram é realmente a sensação de perda de controlo e esta ferida na autoestima. E, portanto, os próprios autores sugerem redobrar estes cuidados neste amor próprio, neste cuidado connosco, em conseguirmos separar aquele que é o nosso valor daquele que é uma relação e, sobretudo, aquilo que é uma rejeição. Portanto, foi algo que nos aconteceu, mas que não nos define enquanto pessoas. E lembramos que é cada vez mais comum
que isto aconteça e, portanto, podemos ter aqui repetição na nossa história. Então, trabalhar aqui com a autocompaixão, e neste podcast já falamos também várias vezes na autocompaixão. Se for ver no começo deste podcast temos inclusive um episódio sobre isso. Portanto, a autocompaixão é uma forma de ajudar a lidar com esta dor. E esta gentileza, esta maior compreensão ajudam na recuperação deste processo de rejeição silenciosa. Outra estratégia importante também neste processo é encontrar uma forma de closure, de encerramento. Então, eu costumo sugerir muitas vezes aqui a escrita de uma carta não enviada para a outra pessoa que nos rejeitou, expressando aquilo que gostaria de dizer se tivesse a oportunidade de ter aqui uma conversa final. Portanto, criar aqui algo simbólico para fazer este fecho deste luto. Procurar ajuda também junto de amigos também ajuda a perceber que a pessoa o seu valor não depende daquela rejeição e, portanto, os amigos vão dar esse suporte e vão compensar o tal sentimento de pertença que por vezes surge neste processo. Estudos também demonstram que procurar obsessivamente uma resposta para aquilo que aconteceu tende a aumentar o sofrimento psicológico e, portanto, aceitar que não vai ter uma resposta para aquela situação e aceitar que talvez a resposta esteja mais junto da pessoa que fez o ghosting e menos em si próprio, também pode ser uma forma de encontrar aqui o encerramento. Portanto, de forma também a restaurar aqui algum sentido de controlo e de autoestima. Relativamente a quem faz ghosting, portanto, a quem tendencialmente utiliza este desaparecer como uma estratégia para lidar com a sua insatisfação na relação, estudos também demonstram que alguns dos sinais que acabam de alguns aspectos que acabam por levar a pessoa a deixar a relação, prende-se com o facto de a outra não perceber os sinais que já estão a ser enviados. Então, talvez os sinais não estejam a ser enviados de forma clara, não é? Então, talvez seja importante transmitir à outra pessoa, de forma clara e evidente, que a relação não está a ir na direção pretendida. Então, permitir-se comunicar ao outro que há algumas coisas que não aprecia, que achou que avançou depressa demais, pode ser aqui uma boa forma de dar sinais claros de que a interação não está a fluir de uma forma perfeita, como a outra pessoa está a pensar, e portanto o que também ajudará neste encerramento, de forma a não parecer uma coisa sem sentido. Portanto, para quem tende a fazer ghosting, o que eu sugiro também é que faça uma reflexão sobre si próprio, que perceba porque é que tem dificuldade em dizer, em transmitir ao outro aquilo que sente. Se a culpa for um motivo, não é? Eu não quero ter que ver o outro a ficar triste por eu decidir pôr um ponto final nesta dinâmica. Talvez pensar porque é que a culpa tem realmente assim uma dor tão grande ao ponto de eu preferir não enfrentar a situação e fugir dela. O alívio vai surgir quando fazemos o ghosting, mas o sentimento de culpa também não vai embora e também pode afetar a nossa autoestima, não é? Porque é que eu não consigo ter esta capacidade de enfrentamento. Portanto, são aqui algumas reflexões que trago também para quem faz ghosting. Portanto, espero que neste episódio tenha sensibilizado um pouco para o impacto real deste fenómeno, para que cada pessoa possa fazer aqui um trabalho consigo mesma, de forma a diminuir, não é, aqui a necessidade de ghosting
E para quem é abandonado, para quem é vítima de ghosting, também ser aqui um sinal de que precisará de continuar a cuidar de si próprio, a fortalecer-se e que o seu valor não dependa da relação. Gostaria de saber o que é que pensa sobre este fenómeno e, portanto, deixa aqui nos comentários para podermos continuar a conversar sobre este tema. Nós vamos continuar a falar sobre relações, por isso, continua a seguir aqui este podcast. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.